Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão apresenta projeto de lei para valorizar trabalhadores do serviço funerário. Vereador Eduardo Barreto quer proibir a inauguração de obras inacabadas na cidade. Frente Parlamentar de Combate às Drogas visita o CAPS AD na Vila Augusta. Para evitar que pacientes fiquem sem remédio, vereador defende a criação de um cartão medicamento. Agora, no Jornal da Câmara. Atendendo a reivindicações de trabalhadores do serviço funerário do município, a Comissão de Saúde apresentou um projeto de lei de valorização desses profissionais. A proposta estabelece metas de eficiência no setor e oferece gratificação aos servidores que as atingirem. A Comissão de Saúde aqui do Legislativo elaborou um projeto de lei que institui a gratificação por excelência para os serviços funerários. E o presidente da Comissão de Saúde, que está aqui ao meu lado, é o doutor Alexandre Dentista, do PSDC, que vai explicar para a gente um pouquinho como é que vai funcionar essa gratificação, qual foi o intuito do senhor quando a comissão elaborou esse projeto de lei. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade para estar aqui explicando essa ideia que nós tivemos pela Comissão de Saúde. Tudo começou quando nós, da Comissão de Saúde, nós nos preocupamos com a saúde desses trabalhadores. Nós nos reunimos no cemitério para conversar, no cemitério da Vila Rio, para podermos ver a forma insalubre desses funcionários. Imagine, a pessoa hoje vai enterrar ou desenterrar uma pessoa e coloca a mão naquela terra contaminada, sem luva. Não, vou deixar claro também, não que a prefeitura não ofereça, mas não tem como com aquela tipo de luva que eles conseguem, não tem como eles pegarem para não dar sustentação. Eles acabam, e já tem gente ali há 30 anos mexendo naquela terra contaminada, você entendeu? De uma forma insalubre. E nós estivemos lá para poder ver realmente a preocupação da comissão foi a saúde deles. E eles também tinham uma outra grande preocupação, já que é comprovado que eles têm uma insalubridade, é que eles tenham esse repasse para o salário deles. Eles têm hoje 20% de insalubridade no salário deles, só que eles estão pleiteando 40%. Eu fui pessoalmente procurar saber se existia possibilidade e a lei não contempla que eles tenham esse aumento para 40%. Aí na própria reunião que nós tivemos no cemitério com esses funcionários do cemitério, aí eu sugeri uma ideia para que que a Comissão de Saúde fizesse um projeto de lei para dar uma gratificação para esses funcionários, e apenas para os funcionários, tá, trabalhadores do cemitério. Entendeu? Não é para todos os funcionários do município, só para esses trabalhadores do cemitério, porque eles vêm pleiteando isso e realmente eles têm uma forma bem salubre de trabalhar, mexendo numa terra contaminada daquela. Então nossa ideia foi dar uma gratificação, porque para vocês terem ideia, com esse 20% que eles têm hoje de insalubridade, o salário deles hoje chega no máximo a R$ 1.100. É um desrespeito com essas pessoas que trabalham há 20, 30 anos, num serviço importantíssimo para a nossa sociedade. Porque imagine, se não tivesse o coveiro hoje, não se poderia enterrar ninguém. Então, na verdade, a ideia da Comissão de Saúde foi dar uma gratificação para eles para substituir o que eles estão pleiteando na insalubridade. Nós vamos tentar aprovar isso aqui na Câmara Municipal, essa gratificação para esses funcionários, para poder aumentar um pouco os salários deles, é o que eles estão pleiteando para poder fazer um trabalho com toda a segurança e respeito a esses trabalhadores. Inclusive, esses trabalhadores estiveram aqui na Câmara, fizeram manifestação também pelo centro da cidade, com algumas reivindicações. Agora, esse projeto deve gerar um certo custo para a Prefeitura. O senhor acredita que, caso ele passe aqui no Legislativo, o prefeito vai sancionar essa gratificação? Sim, você tem razão. Primeiro, para você ter ideia, eles fizeram um movimento na cidade, estiveram aqui na Câmara Municipal num dia de sessão, nós fizemos uma comissão, fomos conversar com esses funcionários, tá? E aí, em respeito à saúde deles, eu como presidente da Comissão de Saúde, imediatamente marquei uma reunião com a Comissão de Saúde para visitá-los. Discutimos a saúde desses trabalhadores e depois também ampliamos a discussão com eles, que eles querem, na verdade, o aumento salarial. E nós tentamos de uma maneira que possa contemplá-los, entendeu? Lógico, é pertinente ao prefeito essa matéria.
mas não acredito que são apenas um número limitado de funcionários, só para os funcionários desses cemitérios, essa gratificação. Não acredito, eles estão pleiteando, eles estão cobrando também o governo. Eu não acredito que o prefeito não vai sancionar uma lei que é tão importante para esses funcionários, só para esses funcionários, não é para toda a prefeitura. Então isso não deve mexer, que é um número limitado de funcionários, não deve mexer muito no orçamento da cidade. De 15 a 29 anos. Essa é a idade da pessoa considerada jovem pelo Conselho Municipal da Juventude. Apesar de atuar na cidade desde 2007, o Conselho precisava de uma modificação na lei para determinar a idade que abrange a juventude. Líder do governo na Câmara, o petista professor Samuel Vasconcelos explica as modificações e fala também sobre o Fundo Municipal da Juventude. Para você então que está de olhos aí ligadinhos no Jornal da Câmara, é hora de a gente discutir aqui um pouco de projeto de lei, Popular PL, quadro que a gente sempre traz aqui no jornal, com a presença de um vereador, sendo ele autor do projeto ou não, para pelo menos comentar. No caso que vamos comentar hoje, é um projeto do Executivo, da Prefeitura, e por isso o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que é líder do governo aqui na casa, vai falar com a gente. Primeiramente, boa tarde, obrigado aqui por falar com a gente no Jornal da Câmara, vereador. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com a população através da audiência da TV Câmara. Bom, então o projeto que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje é sobre a criação e implantação, ou melhor, uma mudança, na verdade, de um artigo aqui que o vereador vai explicar, para que se implante novamente o Conselho Municipal da Juventude e também o Fundo Municipal da Juventude aqui na cidade. Vamos explicar o que mudou então do projeto de 2007, que já previa essa criação do Conselho, vereador? Na verdade, já previa e o Conselho até já existe. Já é atuante, né? Já é atuante, não é? O que existe é uma alteração para melhorar a relação do Conselho com a sociedade, principalmente com a juventude. Nós vivemos uma época em que a juventude está atuando fortemente nas políticas da cidade. Isso é muito bom, é interessante e cabe ao poder público, neste caso a Prefeitura, estar viabilizando melhores condições para que fique mais claro quem de fato é jovem, quem não é, quem participa, quem não participa. E agora essa lei vem justamente para fazer essa atualização. A mudança na faixa etária e passa a entender o jovem, a pessoa que tem de 15 a 29 anos de idade. Infelizmente já não estou mais entre eles. Acredito que o vereador também não. Vamos explicar um pouquinho o que é o Conselho, a função do Conselho, vereador? Só para quem está em casa poder entender direitinho. O Conselho ele é consultivo, não é? Ele é um espaço onde representantes do poder público e representantes da sociedade civil discutem e acompanham as políticas do poder público para a cidade, para destinado àquela idade. No caso, os jovens de 15 a 19 anos, agora, a 29 anos, corrigindo, 15 a 29 anos, eles terão o conselho mais atuante de forma específica. Então, todas as políticas voltadas para a juventude na cidade tem que passar por esse conselho. É um método fiscalizador, de acompanhar, de propor, para que o poder público erre menos, acerte muito mais. E é bom dizer que hoje nós temos uma coordenadoria de juventude na cidade de Guarulhos e tem atuado fortemente. Está aí o exemplo da bicicletada e outros projetos que o Poder Executivo tem mandado aqui para casa. Inclusive, tem o acompanhamento do projeto Tarifa Zero, do qual eu sou o autor. E como é que o Conselho é constituído hoje aí, vereador? Ele é constituído por 20 membros, salvo engano, 20 membros, e é composto por 10 representantes do poder público e 10 representantes da sociedade civil. Os representantes da sociedade civil, normalmente, são pessoas que já estão atuando, trabalhando em alguma entidade, em algum segmento que faz a defesa da juventude. E do poder público, são mais as secretarias afetas às políticas da juventude, tal qual Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura. É um conselho extremamente importante. E a outra alteração importante que tem agora nesse novo projeto é a questão de aonde estar ligado. Porque antes, o de 2007, quem respondia era a Secretaria de Governo, porque não tinha ainda uma coordenadoria da juventude. Nessa nova propositura, o Conselho estará ligado à coordenadoria da juventude da cidade. E a gente sabe, né, vereador, até para explicar para quem está em casa, as verbas para a coordenadoria da juventude não são muitas, né? Até quando o pessoal vem aqui na LDO explicar, nas audiências públicas da LDO e da LOA, a gente sabe que a verba não é muito. Por isso é importante a criação do Fundo Municipal também, para poder arrecadar mais verbas, até com projetos, de repente, perante o governo federal, estadual. É por aí, por isso que existem esses fundos? Isso,
dizendo que como a verba já não é tanta, né, o Conselho acaba também por orientar quais são as prioridades, porque aí não fica apenas na cabeça do gestor. Não é o gestor que diz quais são as prioridades para a juventude da cidade, é o Conselho Municipal. E o fundo é uma porta para arrecadação, e o Conselho e o fundo trabalham de acordo, porque o Conselho precisa saber quanto tem no fundo, e o fundo, sendo criado, ele dá a possibilidade de os jovens de fato serem atendidos dentro das suas prioridades com um orçamento adequado. E hoje o vereador professor Samuel Vasconcelos, embora não estejamos nessa mesma faixa etária, né, do jovem, está à frente hoje da Comissão da Juventude, Criança e Adolescente, e por aí também pode ficar mais próximo do jovem, né, vereador? Obrigado aqui por ter falado com a gente. Eu que agradeço e quero dizer que juventude é um estado de espírito. Eu conheço muitos jovens que estão capengando, né, estão no passado, e conheço muitos chegando à idade idosa como eu, mas que ainda tem muita lenha para queimar como jovem. E depois do intervalo, conheça o projeto que pretende proibir a inauguração de obras inacabadas em Guarulhos. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, quer proibir a inauguração de obras incompletas na cidade. O projeto foi proposto em 2013. O Jornal da Câmara conversa agora com o autor do projeto, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Vereador, esse projeto, ele prevê a proibição, de entrega de obras incompletas, ou então daquelas obras que foram concluídas, mas que não se destinam ao objetivo que deveriam ser, Vereador, o que é considerado uma obra incompleta nesse projeto? Uma obra incompleta nesse projeto, a gente vê vários exemplos aí, não só dentro da cidade de Guarulhos, não é só uma particularidade dessa administração, do atual prefeito Almeida. A gente já vê essa prática em todo o país, no estado também, de fazerem às vezes 1, 2, 3 vezes a inauguração da mesma obra. Ou seja, se está fazendo 2, 3 vezes a mesma inauguração da mesma obra, então significa que ela não estava completa. E aí a gente pega, por exemplos, aqui da nossa cidade, a rodoviária aqui do Parque Secap, que foi entregue a primeira vez incompleta, fizeram de novo e depois fizeram de novo. A gente pega o Hospital Pimentas, que não foi entregue completo, faltando algumas alas. A gente pega o Rodanel, que não foi entregue completo também. Tiveram que fazer uma reinauguração. Ou seja, faz uma inauguração, depois vai escrever o quê? Sob nova direção? Então a gente vê aí essa prática e com esse projeto a gente procura colocar na nossa cidade o fim desse tipo de prática eleitoral. Porque essas inaugurações às vezes são feitas de maneira
a qualquer jeito, de qualquer forma, com as obras sim inacabadas, porque se trata de prazos eleitorais próximos às eleições. Então se entrega um elefante branco que geralmente a cidade não vai ter serventia nenhuma. E no caso daquelas obras que já foram concluídas, mas não atendem à finalidade a que se destinam, você pode dar um exemplo de que tipo de obra é essa? Um exemplo disso é que às vezes a obra ela está estruturalmente completa, só que falta profissionais. No caso, a gente vê um hospital, um pronto atendimento entregue e não tem enfermeiro suficiente, não tem médico suficiente, não tem utensílios médicos suficientes para fazer os atendimentos. Então, quer dizer, entrega por entregar, você vai comprar um carro popular, vão te entregar sem as rodas? Não. Você vai comprar a sua casa, vão entregar sem o banheiro? Não. Já que vai fazer, faça bem feito, faça de uma só vez, para que o povo não possa parecer esse sentimento de ser enganado. Porque imagina você entregar uma creche, como a gente já viu que aconteceu já no nosso país. E aí dentro dessa creche as crianças lá estudando, sendo cuidadas. E aí vão fazer obras de ampliação, ou se não de término, de conclusão de uma creche com criança dentro. É completamente inviável. Então eu acredito que a obra pública sim deve ser entregue quando ela estiver totalmente pronta. Mas, vereador, e no caso dos hospitais, por exemplo, tem um hospital que vai ser inaugurado, vamos supor, o pronto atendimento já está ok, já está pronto para funcionar, mas tem ainda obras a se fazer no ambulatório. Nesse caso, então, a ideia é que o hospital não seja inaugurado? O hospital não é que o hospital não seja inaugurado. Se você vai entregar uma obra como um hospital de pronto atendimento, você está entregando primeiro o pronto atendimento. Depois vai ser construído um anexo ao hospital, não dentro dali onde já está se fazendo o atendimento. São duas coisas completamente distintas, porque você não vai construir dentro do pronto atendimento 24 horas um hospital. Com certeza você vai construir a parte do hospital longe do 24 horas, do atendimento 24 horas, ou até mesmo anexo a ele, mas não ali dentro das dependências onde já está sendo usado pelos profissionais e pelos pacientes. E no caso, esse projeto ele vale para todas as obras públicas. A gente acabou falando mais aqui de hospital, mas, por exemplo, ruas, escolas, creches, ele vai abarcar tudo? Apesar que a gente não tem muito a prática de fazer inauguração de rua, desse tipo de coisa, né? Geralmente o que a gente costuma ver são inaugurações de obras estruturais, como a gente já citou aqui, hospitais, creches, pronto atendimentos, UBSs. Então assim, a gente procura e está pretendendo, através desse projeto, contemplar principalmente esse tipo de obra, porque depois de entregue é um grande transtorno mexer depois que existem seres humanos dentro. Agora uma coisa importante, né? Quem que vai fiscalizar, por exemplo, o cumprimento dessa determinação caso o projeto se transforme em lei? Você tocou num ponto crucial. Apesar do vereador na cidade já ter esse poder, eu acredito que, estando escrito através de uma lei já consolidada por nossa cidade, eu acredito que são mais subsídios para que um vereador possa fiscalizar, porque o que está escrito, proibido é. Então, acredito que, tendo uma lei dessa aprovada na nossa cidade, eu acho que a gente dá um salto gigante no poder de fiscalização do Poder Legislativo. Então, na verdade, toda vez que houver uma inauguração, o vereador tem que ir lá conferir se está tudo ok, inclusive a documentação para que o local funcione, né? Para que o alvará de funcionamento, por exemplo. Isso é o mínimo, né? Se a gente tiver uma obra pública que não tiver um alvará de funcionamento, pode parar tudo. Pode parar tudo, porque eu acho que o exemplo tem que partir do poder público. O exemplo tem que partir primeiramente de quem representa o povo. Porque como que você é um pai, você vai corrigir seu filho sem dar o exemplo a ele? Né? Então, eu acho que isso daí são práticas que a gente realmente deve acabar dentro da nossa política nacional. E acabando com esse tipo de prática na política nacional, vem descendo para a política estadual e para a política municipal consecutivamente. Um projeto de lei do vereador petista Marcelo Seminaldo quer instituir de modo oficial as competições regionais de esporte amador em Guarulhos. Segundo o parlamentar, a massificação do esporte tem finalidade social e integra os praticantes com as respectivas comunidades. Além disso, afasta os jovens mais carentes das drogas. Olá, para você que acompanha o Jornal da Câmara, é hora de a gente falar então de projeto de lei popular PL, na sigla que você já conhece aqui na casa. Hoje entrevistando o vereador do PT, Marcelo Seminaldo, que quer instituir aqui na cidade as competições de esporte amador regionalizadas. É isso, Marcelo? Boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. É isso mesmo, Leandro. A gente quer que através de projeto de lei que a gente garanta que toda a população de Guarulhos tenha a condição de poder disputar o esporte no seu bairro, na sua região.
E quando eu falo esporte, não é só o futebol de salão, o basquete, todas as modalidades. E já dizia, isso não é uma novidade. Quando eu era criança, eu cheguei a jogar uma competição regional aqui pela nossa cidade, na época chamava Pro Menor, mas não era lei, era um programa que existia. E como isso não existe mais, a gente quer, através de projetos de lei, garantir que as pessoas tenham acesso ao esporte. Como seriam essas competições na visão do Marcelo Seminal, do vereador? O que você imagina para competições regionais de esporte amador aqui? Acho que o esporte ele tem inúmeros benefícios, né? Um deles é você trazer disciplina para o jovem, a questão da saúde, assim, afastar das drogas, que talvez esse é um dos principais motivos que a gente está fazendo esse programa também. E também imaginar que a partir do ano que vem o Brasil volta os seus olhos para as Olimpíadas, né? E aproveitar esse boom que nós vamos ter de vários esportes para incentivar cada vez mais a prática do esporte, que é muito saudável. Aproveitando o seu gancho aí, o esporte tem mesmo essa função social, então, eu não digo tirar o garoto da rua, porque é um termo que hoje talvez não se use mais, né? Tirar da rua, o garoto brinca na rua também, mas é tirar no sentido ruim, né? De ele não se tornar de repente um criminoso, um marginal, tirar das drogas, que são um grande problema da sociedade. O esporte ainda tem essa função social, no seu entender? Ah, tem. Eu mantenho aqui em Guarulhos, né, um espaço onde mais de 2 mil atendimentos mensais, né, na área de esporte também. Então lá a gente tem jiu-jitsu, kung fu, capoeira, vários esportes. E eu percebi daquela nossa experiência que a gente pode levar aquilo para a cidade toda. E a quantidade de pessoas que querem praticar esportes é muito grande na nossa cidade, e a gente quer garantir isso, que seja uma política de município, uma política da gestão e não só projetos que uma secretaria pode ou não fazer. A gente quer garantir o esporte para a nossa cidade. E além de ajudar a formar cidadão, né, também revela novos talentos, né? Se a gente for trazer hoje um pouco até para o futebol brasileiro, a gente vê que a safra não é das melhores. É difícil hoje em dia se revelar jogador. O último bom jogador foi o Neymar. E aí muita gente fala que é culpa de planejamento, de não ter mais educação física de qualidade nas escolas, de não ter projetos como esses. Também ajuda a revelar talentos, né? E não deixa de ser uma forma de ascensão social, principalmente para quem é mais humilde. Pois é, e você sabe que assim, eu estive em Cuba há pouco tempo, né? E as pessoas, quem não conhece, fala muita bobagem sobre aquele país, e eu tive o prazer de conhecer. É impressionante a atenção que eles dão para o esporte, né? E não é à toa que a cada Olimpíada eles aparecem sempre, pelo menos em segundo lugar no quadro de medalhas, com toda aquela dificuldade que aquele país possui. Então, acho que mira um pouco lá, né, para poder fazer aqui no Brasil parte daquilo que é feito naquele país. Agora, de quem seria a organização dessas competições, a responsabilidade por organizar? Seria do município de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes. E teria verba para isso, você acha? Ah, tranquilo. Eu acho que o custo disso é muito mais organizacional do que propriamente de investimento, né? Os próprios públicos já estão aí, as quadras estão prontas, os céus estão aí, é só usar toda essa capacidade que a gente já possui. Para fechar, é isso que eu ia te perguntar mesmo, pergunta que não queria calar. Os equipamentos da cidade vão dar conta dessas competições? Porque muita gente diz que não tem quadra, que as quadras estão ruins, que não tem praça, não tem parque, não tem nada. Daria conta? Dá conta, sim. A cidade de Guarulhos cresceu muito, em especial com os céus, né, que foram construídos, e várias outras quadras. Com certeza vai dar conta e será assim, muito importante para o desenvolvimento do esporte amador na cidade de Guarulhos. Eu tenho fé que vai passar e a cidade só tem a crescer com isso. Seminaldo, obrigado por falar com a gente e sorte aí na aprovação do projeto. Obrigado, Leandro. Prazer estar falando com todo mundo, e torçam por esse projeto aí, porque a cidade com certeza vai crescer, gente. Um abraço. E no próximo bloco, Frente Parlamentar de Combate às Drogas visita a CAPS AD, na Vila Augusta. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara,
www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na última sexta-feira, a Frente Parlamentar de Combate às Drogas visitou o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD, na Vila Augusta. Os vereadores conheceram a estrutura e constataram a necessidade de ter mais centros voltados ao tratamento de dependência química no município. Consultórios, oficinas de gastronomia e de artesanato, quartos de hospitalidade. A Frente Parlamentar conheceu cada um dos ambientes do CAPS-AD. Só em 2014, a unidade atendeu 1.800 pacientes. O CAPS ainda tem 9 leitos para internação. Nós temos para dentro do CAPS, os dispositivos que a gente considera necessários para poder acolher e cuidar no momento, desde a maior gravidade, que são os leitos de hospitalidade noturna, o tratamento intensivo, onde o indivíduo fica o dia todo. Os leitos ele pode serem usados de 10 a 14 dias, então os casos de desintoxicação mais leve, uma estabilização, uma organização do paciente é possível nos leitos do CAPS, sem precisar usar o leito hospitalar. Os casos em que demandam um cuidado de maior gravidade, nós temos como parceiro em rede o hospital de referência. No nosso caso, é o HMU. Então, muitas vezes, o atendimento inicia pelo HMU, sai de alta do HMU, mas não volta para o domicílio, vem para os leitos do CAPS. E a gente dá continuidade no processo. Além desses cuidados mais intensivos, a gente tem o tratamento médico, clínico, psiquiátrico, psicoterapia de grupo, individual, as oficinas de terapia ocupacional, o apoio à família, vários grupos de atividade dentro e fora do CAPS também. Apesar da boa infraestrutura, os vereadores verificaram que somente um CAPS é pouco. O Ministério da Saúde aponta que deve haver uma unidade para cada 200 ou 300 mil habitantes. Hoje foi detectado que só temos uma CAPS na nossa cidade, em Guarulhos, ou seja, uma cidade de 1.300.000 habitantes. É um trabalho maravilhoso, mas poderia fazer mais parceria e ampliar dentro da nossa cidade. O usuário, não dá para ela se locomover do bairro dos Pimentas até aqui, tem um custo para isso. Então, precisa ampliar essa rede para que possamos atender mais essas pessoas. Agora vamos fiscalizar mais de perto, vamos pedir mais parceria, vamos montar um projeto também de lei aí, vou conversar junto com o presidente da comissão, Toninho, para que possamos aí ampliar essas redes dentro do nosso município. Segundo a gerente da unidade, Solange Aparecida Bená, o maior número de pacientes é morador das regiões Central, Vila Galvão, Cabo Sul e Tabuão. Quem vive na periferia tem dificuldades de chegar ao local. Tem a barreira de acesso geográfica, a distância, a dificuldade de chegar, mas o principal fator que a gente identifica como barreira de acesso é a questão da isenção tarifária. As pessoas não terem o dinheiro para pagar a passagem e poder acessar o serviço de saúde. Então, é uma das solicitações dos serviços CAPS, que o município pudesse fazer gestão no sentido de contemplar esses pacientes com isenção tarifária, principalmente nos momentos críticos, do maior adoecimento, da crise, onde a pessoa está impossibilitada de trabalho e renda e que ela não tem como bancar com recurso próprio a vinda para o serviço. A Frente Parlamentar se comprometeu a ajudar na solução do problema e também a fiscalizar o projeto de construção do CAPS-AD Pimentas. Nós temos já um processo em andamento, agora só falta fazer valer. Então nós vamos cobrar, não só lá, esse que já está em pré-construção, porque infelizmente eu deixo a minha indignação aqui, tudo começa e nada termina, e quando se termina não tem manutenção. É um caso aí, um caso gritante, porque quando a pessoa é usuária, nós sabemos muito bem, é de estrutura familiar, é desemprego, enfim. Mas vamos atrás disso aí também, no Bom Sucesso. Pimentas.
como presidente da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, juntamente com os demais membros, vamos estar estudando uma forma, a gente está apresentando alguma proposta, um projeto de lei nesse sentido, logicamente que conversar primeiramente com o Executivo, porque o vereador ele não pode fazer um projeto de lei que venha onerar os cofres públicos, que senão cai no vício de iniciativa, né? Mas eu acho que quando é combinado, e como é o caso de saúde, e a gente viu, pelo que ela nos contou hoje, a dificuldade que é uma pessoa que mora no Pimentas, no São João, para chegar até aqui no Vila Augusta, né? São lados extremos. Então vamos estudar junto com a frente para a gente ver se apresenta um projeto de lei nesse sentido, buscando uma gratuidade para as pessoas que estão em tratamento. Eu acho que é muito importante, devido ao difícil acesso, até mesmo antes de nós termos mais CAPs nas regiões, que eu acho que seria o mais importante, seria mais equipamentos como esse, né? Mas eu acho que de imediato a gente poderia buscar alguma forma para melhorar o acesso aqui, a chegada dos pacientes até o CAPs. O CAPS AD fica na rua Joaquim Miranda, número 298, na Vila Augusta, e atende a população das 7 horas da manhã às 10 da noite. Como alternativa à falta de medicamentos nas unidades de saúde, Toninho da Farmácia, do PRP, apresentou um projeto de lei que cria o cartão medicamento. Confira os detalhes dessa iniciativa. O vereador Toninho da Farmácia, do PRP, é autor de um projeto de lei que pretende criar o cartão medicamento e tentar facilitar a vida dessas pessoas que fazem uso de medicamentos de uso contínuo. Vereador, fala pra gente qual que foi o intuito do senhor ao criar esse cartão medicamento que popularmente é conhecido como cartão remédio. Sim, é devido a essa grande falta de medicamentos que se encontra nas UBS, nas redes públicas municipais. Então, quem sofre com isso é a população, e a doença não espera. A pessoa que precisa de tomar, vou dar um exemplo, um Captopril, ela precisa para hoje, não daqui um mês ou daqui uma semana, ela não pode esperar, porque a pressão arterial dela vai subir. Então esse cartão medicamento, remédio ou medicamento, que o certo é medicamento, o que seria? É para justamente quando ela chegar na UBS e não tiver o medicamento que ela utiliza uso contínuo, que são os metilformina, os Captopril, enalapril, dipirona, são os medicamentos de uso contínuo. O que acontece? Ela com o receituário, ela vai numa farmácia credenciada e retira o medicamento. Então vai ficar muito mais fácil e vai acabar definitivamente essa falta de medicamento, e quem está sofrendo, mais uma vez eu repito, é a população. E a doença não espera. Se ela precisa do remédio para hoje, tem que ser para hoje. Não pode ser para amanhã ou para a semana que vem. Então, o intuito desse cartão é justamente a gente acabar definitivamente com essa falta de medicamento que está ocasionando transtorno na população. E a população que está pagando um preço que não merece. Então, ele não é um cartão que vai estar carregado com dinheiro, né? Na verdade, é um cartão que vai ser identificado pela prefeitura, da pessoa que tem esse medicamento de uso contínuo. Ela simplesmente vai na farmácia, passa o cartão e depois a prefeitura repassa para a farmácia. Correto? Isso mesmo. Ela passou com o médico, consulta do médico, o médico vai fazer o receituário. Se ela for chegar na UBS e não tiver a medicação que está prescrita, ela vai até uma farmácia credenciada com a receita. Tem que ser dela mesmo, ela tem que estar com a carteirinha, com o cartão medicamento, e ela vai e retira o medicamento. O senhor está otimista quanto à aprovação? Ele está no grande expediente? O senhor acha que seus pares vão aprovar e depois, caso seja aprovado, se o prefeito também vai sancionar esse projeto? Fiz o meu papel, que é apresentar o projeto, visando exclusivamente a proteção da população, ajudar a população na qual ela não merece estar faltando. Agora, se alguém tivesse algum outro projeto, deveria ter sido acatado, mas ninguém apresentou nada. Então a gente tem que tomar a iniciativa e resolver a situação da população. O que é? É não deixar faltar o medicamento para a população. A população não pode ficar sem o medicamento, que são medicamentos às vezes de uso contínuo, remédio para diabetes. Você imagina, a sua mãe, ela chega numa OBS, ela precisa de pegar um metilformina, que é medicamento para diabetes, não tem a medicação. Você acha que ela vai poder esperar a semana que vem ou o mês que vem para poder pegar? Não, ela precisa. Então alguém tem que ter uma iniciativa de fazer alguma coisa. Eu já tinha feito um projeto, eu já tinha proposto para o secretário da Saúde para ela ter uma farmácia para ela mesma manipular esses medicamentos de uso contínuo. Eu não fui atendido. Como eu não fui atendido, né, num exemplo que eu dei, de uma sugestão, o que eu fiz? A gente está fazendo outro.
buscando outra alternativa, que esse é o papel do vereador, é estar sempre procurando defender a população, de uma maneira ou de outra. Eu vejo isso um projeto muito bom. Resta agora ser aprovado ou não na nossa casa. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos então na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!